Vida para sempre. Capítulo 17. A transformação do temporal em eterno. O momento mais importante e glorioso da vida humana, o clímax. Está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento. Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas, virá para salvar aqueles que o esperam. Hebreus 9, versículo 27 a 28. Morte. A palavra mais negra da história, o acontecimento mais certo, a realidade ordinariamente mais odiada e o momento culminante da vida do ser humano. Ela é a rainha do mundo, a qual todos e todas renderam e renderemos homenagem. Antes de Cristo era assim. Depois de Cristo continua sendo a rainha do mundo para aqueles que não acreditam nele. Para os que creem em Jesus, tudo muda. Escutemos as exclamações da Bíblia. Escostemos nas janelas bíblicas, degustemos uma a uma as mensagens divinas. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, versículos 54 ao 55. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, passou da morte para a vida. João 5, versículo 24. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 20. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. João 11, versículo 25 ao 26. Acabou com a morte para sempre. Isaías 25, versículo 8. Jesus destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade. 2 Timóteo 1, versículo 10. E quando o trem do tempo parar, estará nos esperando ao pé do comboio o próprio Ser Infinito, Deus, que nos receberá com um indescritível abraço de Pai. Jesus disse: Subo a meu Pai e vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. João 20, versículo 17. Vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Mateus 25, versículo 34. Pai nosso. Jesus nos ensinou a chamá-lo assim todos os dias. Lucas 11, versículo 2. Deve ser esta oração de todos os momentos, e especialmente no momento supremo da existência humana, a morte. Jesus fez assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Exclamou antes de expirar. Possuídos pela certeza dessas verdades bíblicas, inabaláveis mais do que o céu e a terra, podemos exclamar: é preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus fiéis. Salmo 116, versículo 15. Desejo ardentemente partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Filipenses 1, versículo 23. Jesus, na véspera de sua morte, consolava os discípulos com estas palavras: Não se perturbe o vosso coração. Crede em mim. Vou preparar um lugar para vós. Voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. João 14, versículo 1 ao 3. Se me amasseis, ficareis alegres, porque vou para o Pai. João 14, versículo 28. Acreditando nessas afirmações bíblicas, a morte é trevas ou é luz? É claro que temos receio desse instante único, quando o ser temporal torna-se-á eterno. Como acontecerá para mim? Essa é uma preocupação que devemos colocar absolutamente nas mãos de Deus, pois o fato de nossa morte supera todos os cálculos. Em tal situação, Deus, nosso Pai, não pode falhar-nos. Trata-se do momento mais importante da vida e o mais incerto quanto ao tempo e ao modo. Independe absolutamente de nós, normalmente. Se não contrariarmos demais a ação de Deus com atos negativos, se procurarmos viver em sintonia com Ele e acreditarmos que realmente é Pai, com certeza vai escolher para nós, seus filhos, aquele que será o melhor modo e o tempo mais oportuno. Não pensemos no dia da morte, isso fica nas mãos de Deus. Focalizemos o dia de hoje, e quando ela for provocada por terceiros ou por outras causas, sem nossa culpa, saberá tirar bens dos males infligidos contra nós. Tudo contribui para o bem do que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Confiemos nele. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos dos Apóstolos 17, versículo 28. Se estamos vivos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Romanos 14, versículo 8.
Nunca refletiremos bastante sobre a realidade que se esconde sob a palavra aplicada a Deus. É um mandato do próprio Jesus a ligação semântica Deus Pai e a substituição do vocábulo Deus pelo termo Pai. Jesus usava sempre essa expressão a dirigir-se a Ele ou a falar sobre Ele. É muito reconfortante realizar um simples percurso evangélico sobre esse fato. Ficamos profundamente impressionados. É tal a existência de Jesus nesse sentido, que somos obrigados a pensar que a palavra Pai, dirigida a Deus, tem toda a profundidade e muito mais, é claro, do que possui na linguagem humana. Deus é um ser todo amor e ternura. Em Deus existe o amor e a ternura de um pai e de uma mãe, realidades expressas sublime e deliciosamente na parábola do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11 ao 32, e nas palavras do profeta Isaías, Isaías 49, versículo 15. Ainda que uma mãe se esqueça de seu filhinho, eu jamais me esquecerei de ti. São Paulo anota: o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições. 2 Coríntios 1, versículo 3 ao 4. Este Deus, todo ternura e amor, poderá nos esquecer nos momentos mais difíceis da vida? No instante da morte, do salto eterno? Acontecem exceções, o que podemos chamar de morrer pelos outros. Às vezes Deus permite para alguém uma morte bastante dolorosa, que não merece. Nesses casos, Deus está transferindo o castigo de um pecador para um justo, porque esse irmão não suportaria com fé esse grande sofrimento e poderia ser-lhe motivo de desespero. Outro ser humano, sofrendo com paciência em lugar dele, evita-lhe esse maior mal. O supremo exemplo de fatos como este está em Jesus, que morreu por todos nós. Nessas situações, Deus vai fazer o milagre de que a pessoa vítima de pecados alheios sofra com alegria. O contrário da alegria não é o sofrimento, é a tristeza. Pode-se sofrer sem tristeza, com imensa alegria, como aconteceu com muitos heróis na história. Deus dará a graça de morrer como heróis, e essas pessoas que ajudaram a salvar outras que não suportariam o peso dos maus feitos. Na outra vida se reconhecerão, e esse encontro causará para ambos intenso contentamento. Olhemos a morte por outro ângulo. Poderá parecer um tremendo paradoxo, mas não é. A morte é mais uma obra-prima do amor do Pai, um amor adulto que não tem nada de infantil, um amor que dá espaço à própria pessoa para crescer e sentir-se livre e construtora de si mesmo para sempre. A morte é uma nova criação, porém bem diferente daquela primeira. Quando Deus criou o homem, este saiu do nada pelas mãos divinas, segundo a mente do Criador. Na morte, o ser humano volta ao nada. Separam-se alma e corpo. Na ressurreição, pelo poder divino, de novo o espírito e a matéria, já transformada, se unem, e esse novo ser, surgido do nada, da morte, é obra das mãos de Deus e das próprias mãos humanas. O primeiro plano de Deus era que a raça humana fosse imortal. Com o pecado, o homem e a mulher tornaram-se mortais. Na hora da morte, somos despojados da mortalidade e Deus nos restitui à imortalidade, dando-nos um corpo novo e eterno, que, no entanto, ostentará as marcas e sinais deste corpo que revestiu o espírito por algum tempo. Durante esta vida, vamos, pois, modelando o nosso ser eterno. É válido copiar aqui umas considerações de São Cipriano, Tratado sobre a Morte, 24. Resistimos, lutamos e, como se fôssemos escravos rebeldes, somos levados, cheios de tristeza e contra a nossa vontade, à presença de Deus, nosso Pai. Que coisa mais fora de propósito, mais absurda! Pedimos que a vontade do Senhor seja feita, e quando Ele nos chama e nos convida a deixar este mundo, não obedecemos à sua ordem. O grande número de nossos queridos ali nos espera. Pais, irmãos, filhos, que alegria para eles e para nós, chegar até eles e a seu abraço. A morte, pois, não é mais o dia do luto, é o dia da glória, o grande dia da vitória. É o clímax da vida humana. Constava nos planos de Deus que essa mudança de ser temporal em ser eterno se realizasse sem dor. Seria uma transformação realmente gozosa, de repente, sentir-se um novo ser. Foram os pecados dos homens que fizeram desse momento algo como hoje o experimentamos, um evento sempre incerto e às vezes doloroso. No entanto, para quem tem fé, a incerteza e a dor, se existir, devem ser aspectos secundários.